Olá a todos, eu sou o professor Fernando, sou professor do MedSmart Anglo e hoje a gente vai trabalhar com os gêneros textuais, especialmente a crônica, que é um gênero textual que tem caído muito nos vestibulares e que circula constantemente na nossa sociedade. Bom, temos 3 gêneros básicos em língua portuguesa, que são o narrativo, o descritivo e o dissertativo. O narrativo trabalha justamente com fato. Eu vou narrar, eu vou relatar alguma coisa. Para tanto, é necessário pensar em personagem, tempo, espaço, conflito, clímax e desfecho. É justamente a narração em si, né? Eu vou relatar uma história. Eu tenho o descritivo, que eu posso trabalhar com descrições objetivas e subjetivas. Eu posso descrever seres animados ou inanimados. Eu posso descrever, inclusive, o pensamento de personagens. E o mais cobrado, que é o dissertativo, é o texto em que eu vou dissertar, expor, explanar sobre alguma coisa. Eu posso trabalhar com juízo, com argumentação, com fatos, com provas. O objetivo do texto dissertativo é justamente tentar convencer o leitor. Vocês que vão fazer vestibular, vocês têm que convencer a banca daquilo, do argumento que vocês têm, do ponto de vista de vocês. Mas especialmente hoje a gente vai trabalhar com a crônica, que é um gênero textual que circula muito na sociedade, como eu havia dito, e que ele está entre o texto jornalístico e o texto literário. A crônica é um tipo de texto que fala do cotidiano, que fala do fato, que fala justamente de coisas simples do cotidiano. Por que entre o texto jornalístico e o literário? Porque ele trabalha com fato, mas existe uma leveza no texto, existe um olhar do autor para alcançar o leitor. Ou seja, a crônica vem da palavra cronos. Cronos significa tempo. Quando eu penso na palavra cronos, na ideia de tempo, do fato, a gente remete à Idade Média. Nos fins da Idade Média, a ideia de crônica era justamente passar a informação do cotidiano para as pessoas. Claro, ou era através da linguagem oral, ou era através das imagens. E isso permaneceu na sociedade, né? A ideia do fato, de passar uma informação para o leitor, de passar um fato para o leitor, mas como o autor que vai escrever a crônica, ele tem opinião, ele tem o olhar dele sobre o fato, claro que existe o tom confessional. É necessário pensar que o autor que está escrevendo crônica, ele pensa no seu leitor. E como é um texto contínuo, é um texto que aparece sempre, né, nos jornais, nas revistas, claro que há o toque pessoal deste autor. Ou seja, quais as características da crônica, então? Primeiro, é um texto curto para atrair o leitor, principalmente quando o leitor vai pegar o jornal de manhã, vai trabalhar, vai pegar uma revista, ele quer justamente um texto curto para se inteirar do que está acontecendo na sociedade. Se é curto, é uma leitura rápida e é justamente uma linguagem leve e prazerosa, o que aproxima a crônica, embora seja um fato, ao texto literário. Porque trabalha com uma leveza com a linguagem, trabalha com fato, mas embora com o olhar do leitor, com o olhar subjetivo do leitor. Qual o objetivo, então, do autor que escreve a crônica, já que ela vai ser veiculada nos jornais, nas revistas? É necessário criar-se um vínculo com esse leitor, que o leitor procure a crônica constantemente para se ter notícia do que está acontecendo. E pode ser notícia do país, né, da cidade, ou às vezes de dentro da casa do autor, com o intuito de buscar esse vínculo entre autor, crônica e leitor. Fatos cotidianos do país, da cidade ou da sala do próprio autor. Sempre com essa intimidade, por isso que vem da ideia de cronos mesmo, do tempo, o autor com o leitor e a ideia do fato, mas com uma linguagem completamente, às vezes, subjetiva, tanto que a crônica, ela bebe na narração, ela articula-se com a descrição e, às vezes, até com a dissertação, com o intuito de promover reflexões, deixar o leitor realmente articulado com os fatos e com as notícias. Consequentemente, o autor de crônicas trabalha com o fato, mas traz para o leitor, né, assim, a escrita, o seu ponto de vista, né, o seu olhar para aquele fato. Então, como a crônica tem caído muito nos vestibulares, é interessante ler
conhecer as crônicas e conhecer quem escreve. Na língua portuguesa, a gente tem vários autores que são, inclusive, da literatura, que trabalham com a crônica. Ela é veiculada inicialmente em jornais e revistas e, posteriormente, são agrupadas, constituídas como um conjunto rico da linguagem escrita e vira-se um livro de literatura. Por isso, essa articulação entre o fato e entre a literatura. Bom, por hoje é um pouco do que a gente tem sobre os gêneros e sobre a crônica, que é interessante vocês terem conhecimento. Obrigado, até a próxima.